Vamos falar sobre Vasco. Andrei Santos está realmente de volta ao Gigante da Colina, 13ª contratação. Vamos falar sobre o acerto, que foi mais pela vontade do jogador do que da staff mesmo do atleta, porque o Andrei acabou fazendo valer o coração vascaíno para aceitar a proposta do Vasco. Vamos falar de tudo isso já, sem edição hoje, os dois editores de folga. Salve, salve galera do Vascão. E aí, um bom filho, a velha casa torna. Andrei Santos está de volta ao Vasco. Na verdade, nem podemos falar que uma volta, porque ele ainda não foi. Ele não defendeu ainda o Chelsea, mas como ele não conseguiu visto no trabalho lá na Inglaterra, ele teve que ser emprestado ao futebol brasileiro. Ele estava quase chegando ao acerto com o Palmeiras, mas o Chelsea quer o Andrei defenda o Brasil no Mundial Sub-20, até para conseguir essa pontuação mais rápida, para conseguir o visto do trabalho lá na Inglaterra. E o Palmeiras queria ter a palavra final. Ou seja, se não houvesse interesse do Verdão, né, naquele momento ele não poderia dizer não. Isso foi um impasse que o Palmeiras achou que não valeria mais a pena, saiu do negócio. E o Vasco, mais milável, aceitou que o caso Ramon, muito provavelmente, o Ramon vai convocar o Andrei para o Mundial Sub-20, que o Vasco vai ceder o Andrei para uma seleção brasileira, e quando o Chelsea solicitar o retorno dele no dia 1º de junho, ele vai para Londres. Então, entre o Vasco e o Chelsea, o acerto foi rapidamente. O que estava faltando era o quê? Como a venda do Andrei foi para o Chelsea, o Vasco tem 70% dos direitos, e o próprio Andrei tinha 30%, o Vasco não repassou os 30% no Andrei da primeira parcela, que o Chelsea pagou em 2 vezes. A primeira já pagou, a outra será em janeiro do ano que vem. E o Vasco não passou ao Andrei os 30% que o jogador tem direito da primeira parcela. E para o acerto acontecer, o Vasco teria que chegar ao denominador comum com o jogador sobre esse valor. Inicialmente, o Vasco ofereceu o quê? Que pague esse valor em 3 vezes, a primeira na próxima sexta-feira, dia 3, a outra no fim de maio e a outra em junho. Inicialmente, a staff do Andrei não queria aceitar. Chegaram a dizer não, que queriam só o valor à vista. Mas aí, o que aconteceu? O coração do Andrei, o coração vascaíno do Andrei, falou mais alto, que o jogador voltou atrás e acabou aceitando que o Vasco pague o valor que deve a ele em 3 vezes. O Vasco não, é 7-7. E agora falta o quê? Esse acordo passar virar um termo do contrato para que o jogador assine, se apresente ao técnico Maurício Barbieri. Tudo leva a crer, essa semana não tem feriado nenhum, que ele seja inscrito da FERJ, no BID da CBF, e esteja em posição legais de estrear contra o Flamengo domingo no Maracanã. Bom, agora uma nota pessoal. A 7-7, nesse caso aí, está totalmente errada. Mas é para dar mais fluxo de caixa.
o jogador podia... Tem que ter coração de torcedor, não tem que ter coração de torcedor nenhum. Clube de futebol para atletas é posto de trabalho. Já acho que a atitude do Andrei foi mais vascaíno, que muito vascaíno que quer comandar o clube. Se fosse o outro, teria mantido o pé, falando não só à vista. E tinha torcedor que acha que jogador tem que ter, como fala, atitude de torcedor de arquibancada, paixão canina pelo aquele clube que nós temos, mas jogador de futebol não pode ter, pelo menos quando está ativa não pode ter. Mas acho que tem que ter, né? Tem torcedor que acha que tem que ter, que estava começando a ofender o jogador, a família do jogador. Pô, a ponto, o Andrei tem que fechar os comentários nas suas redes sociais. E aí acabou sendo, o acerto foi mais graças ao Andrei do que a parte que estava errada. Mas, Thiago, você é Vasco, você vai criticar esse ponto da sessão. Que eles estão errados aí. Não teria criado esse auê todo quando recebeu o dinheiro na primeira passada do Chelsea, ele teria repassado na hora ao atleta. Essa auê teria evitado. É um direito do jogador, não tem como fugir. Mas uma boa contratação, excelente contratação. O meio-campo do Vasco tem a ganhar muito com a chegada do Andrei. Imagina, Jair, Andrei Santos, Marlon Gomes, Alex Teixeira, Nenê. Falta um 10 chegar, aquele 10 que deixe na cara do gol. Se bem que o Marlon Gomes pode fazer esse papel. No campo do Vasco, 1000 vezes melhor do que nos últimos 20 anos. Vai ficar só até 1º de junho. Aí eu quero ver o planejamento da C7. Tem tempo, agora tem tempo, deixar um jogador com calma para repor a saída do Andrei. Acho que até para o Andrei é melhor também, porque a última partida dele não é agora, não vai ser mais aquela expulsão lá em Itu. Bem-vindo de volta, André, que seja numa passagem, vai ser relâmpago, mas que seja bem memorável como foi a primeira passagem. Bom, quem sabe até lá o interesse do Chelsea mude, ele fica até dezembro. Inicialmente, né, até está no contrato que ele tem que retornar ao Chelsea dia 1º de junho. Mas futebol, tudo muda rapidamente. Quem sabe os planos do Blues muda até lá. Bom, é isso, galera. Boa noite para todo mundo. O Cria voltou. Agora, quem sabe, do domingo, contra o nosso maior rival, a gente veja ele em ação no Maracanã. Até mais.